Valério, o que esperar desse 2022? Quais as previsões de Dom Valério Arcari? Bom dia. E bem-vindo, né? Bom, já é boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Sim, estamos bem. As previsões... Bom, primeiro, o Palmeiras deve ganhar o título mundial. Essa é a primeira previsão. Não, né? Você começa com piada. Sinais, fortes sinais. Eu creio que sempre esse tema dos prognósticos ele deve ser considerado com muita prudência. Fundamentalmente porque, embora no fundo os caminhos estão limitados em faixas estreitas, ou seja, é perigoso imaginar o que não é incomum. O senso comum, inclusive, de certa maneira, alimenta essa perspectiva. É perigoso imaginar que tudo pode acontecer. Na verdade, não é tudo que pode acontecer. Existem tendências que estreitam, limitam, condicionam o desdobramento dos conflitos. Então, quando nós pensamos as tendências, nós temos, em primeiro lugar, que reconhecer quais são estas tendências. Quais são os limites dentro dos quais se desdobram os conflitos. Nestas circunstâncias, há uma margem de imprevisibilidade. Então, até o conflito é a dialética entre a necessidade e o acaso. Entre a pressão das determinações de um lado e os elementos aleatórios, acidentais, que, evidentemente, definem o que nós podemos chamar o destino das vidas. Eu diria que, em relação digamos, a 3, 4 tendências fundamentais no mundo e no Brasil, em níveis diferentes de abstração, que são mais ou menos claras. Então, em primeiro, eu vou fazer uma abertura breve dessas 3 tendências, para depois a gente poder conversar. Eu não tenho muita noção aqui dos limites do tempo que nós estamos, então vou fazer intervenções, vou tentar ser um pouco breve. Primeiro, creio que há uma tendência clara a uma nova onda da pandemia. Qual o desenlace, o impacto dessa onda não está muito claro, mas é muito evidente que há uma nova curva da evolução da pandemia nos países centrais e já no Brasil. Nós estamos com taxas de contágio, considerando toda a subnotificação, que é imensa no Brasil, porque só aqueles que procuram hospitais que realizam o teste, mas nós já estamos com taxas muito elevadas, né? Crescimento de 400%, 500%, 600% nas taxas de contaminação. Provavelmente os números atuais estão subestimados. E, portanto, nós estamos diante de uma nova onda. Em 2 ou 3 semanas vamos ter mais clareza em que medida a expansão da Omicron vai pressionar os serviços de saúde, a internação, as UTIs, etc. Então, primeiro elemento, final de janeiro, início de fevereiro, vai estar condicionado pela evolução da pandemia, que já atinge alguns setores da economia, atinge setores do serviço, e impacta a percepção que tinha sido, em grande medida, consolidada em final de novembro e início de dezembro, de que o pior tinha ficado para trás. Portanto, ainda estamos no contexto do que nós podemos chamar a terceira onda da pandemia. Isto vai marcar o início do primeiro trimestre. Em segundo lugar, nós temos também uma tendência clara de estagnação da economia brasileira, ou seja, estamos muito longe de uma recuperação dinâmica. Portanto, aquela ideia vendida pelo Paulo Guedes que o Brasil já tinha levantado o voo não foi confirmada. O capitalismo brasileiro continua com uma taxa de investimento, seja o setor privado, seja o Estado federal, sejam os governos estaduais, seja os municípios, seja a iniciativa privada, seja o investimento estrangeiro. Taxa de investimento na economia brasileira continua caindo,
E, portanto, nós vamos ter um 2022 de estagnação com viés de contração. E a inflação subindo. Hoje bateu mais do que 10% no ano de 2021. Sim, é a manchete. Nós temos os números já consolidados da inflação de 2021, acima de 10%. Claro, com a elevação da taxa de juros, vamos ver como funciona a mágica da política monetária. Pode, evidentemente, ainda ter um efeito maior sobre a contração econômica. Podemos, eventualmente, entrar em recessão, inclusive. E vamos ver. Isso tudo tem uma certa incertidão. Como eu disse, estão tendências. Tendência de contração econômica. A evolução da inflação, por enquanto, ainda... Vamos ver se há recuo. Pode haver um certo recuo com contração econômica, é natural que haja algum grau de recuo, o consumo das famílias diminui, a classe média prevalece com a incerteza a poupança, o investimento estrangeiro deve cair, e a capacidade do Estado de fazer investimento, mesmo em ano eleitoral, parece muito insuficiente. Creio que há uma terceira tendência, que o do ano 2022 vai ser de forte luta política e social. Nós estamos começando, estamos ainda em janeiro, né, segunda semana do ano, e já há polêmica com a intervenção do Temer a favor da reforma trabalhista, a declaração do Lula e da Gleisi em defesa da revisão da reforma trabalhista. Outros debates virão, revogação do teto de gastos. Nelson Barbosa já apresentou uma nova proposta de manutenção de algum tipo de regulação das variações da despesa do Estado. A luta política tende a ser muito acentuada. 2022 vai ser o ano da disputa do poder. Portanto, qual é o projeto de país? Como sair deste abismo regressivo que foi o governo Bolsonaro? Portanto, luta política e social muito intensa. Não creio que Bolsonaro e as forças da extrema-direita que sustentam seu governo caminham para 2022 com as mãos nos bolsos. Nós vimos no 7 de setembro do que é que eles são capazes. Portanto, razoável esperar novas iniciativas, como foi o 7 de setembro. Teremos, portanto, uma terceira tendência, que é uma agudização da luta política e social. Será um ano intenso de luta política e social. E, por último, eu creio que nós devemos procurar evitar a nossa pressão, vamos chamar, marginal, de ignorar o contexto no qual o Brasil está no mundo. Nós temos uma tendência, como o Brasil é um país continental, nós temos uma tendência a limitar o universo das nossas reflexões aos conflitos internos da sociedade brasileira. Então, quando pensamos a pandemia, pensamos o negacionismo do governo federal, pensamos, enfim, o drama do Queiroga no Ministério da Saúde. Quando pensamos o quadro econômico, pensamos as variáveis fundamentalmente nacionais. Quando pensamos a crise política, pensamos a relação do Bolsonaro com as Forças Armadas, com o Centrão do Congresso Nacional. Ou seja, pensamos dentro de limites que são os limites mais nacionais. É uma ótica um pouco provinciana. A esquerda brasileira, na minha opinião, deve tentar ter um olhar mais internacionalista, compreender que os conflitos brasileiros são uma variação, tem peculiaridades, mas uma variação dentro de um contexto regional que é a América Latina. Nosso destino é indivisível do destino da América Latina. Então, nós temos que considerar a nova situação no continente, a vitória do Boric no Chile, né, a evolução da luta de classes na Bolívia, na Venezuela, e, em particular, os destinos da luta política na Argentina. Rovai, Dri? Rovai, você ia perguntar? Não, eu ia perguntar o seguinte, nesse sentido, como você vê essa defesa de revogação da reforma trabalhista por parte do Lula? Você acha que ele pegou uma bandeira popular e progressista para poder caminhar
até nas articulações políticas que vai ter que fazer? Eu creio que o Lula começou a demarcar, a pautar o debate de programa. Evidentemente, revogar a reforma trabalhista é uma palavra de ordem progressiva. A reforma trabalhista foi muito reacionária. Ela buscou legalizar a precariedade das relações de trabalho no Brasil e, fundamentalmente, procurou despolitizar a justiça do trabalho. Vocês viram que a grande celebração, a grande comemoração que o grande capital fez em relação à reforma trabalhista foi que ela atou as mãos da justiça do trabalho, que era um mecanismo herdado da era Vargas de relativa disputa, um espaço jurídico de disputa para o abuso de poder do empresariado num país em que, com variações de década para década, entre 30% 40% e até, em algumas circunstâncias, até 50% da força de trabalho no setor privado da economia estão na informalidade, não têm direitos, não têm contrato, estão desprotegidos. Então, isso exerce uma pressão monumental sobre aquela parcela que tem algum tipo de defesa pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho. E a reforma trabalhista, ela foi um golpe, não é uma ofensiva monumental contra a justiça do trabalho, e é nesse contexto que a revogação da reforma trabalhista é uma medida elementar de defesa dos direitos dos trabalhadores, e me parece progressiva a iniciativa do Lula dizer que ela tem que ser revisada e, eu diria, revogada. O pretexto foi a iniciativa do governo do Estado espanhol de fazer a revisão da reforma trabalhista de 2012, que, de resto, como vocês sabem, foi inspiradora da reforma trabalhista dentro do governo Temer. Uma iniciativa positiva, pautou um primeiro debate. Esse é um debate, tem muita importância. Ele não anula o debate, por outro lado, de quem deve ser o vice do Lula. Não é uma iniciativa, não anula, não diminui, não deve ofuscar uma polêmica aberta, que é a presença ou não de Alckmin como candidato a vice. Eu estou entre aqueles que pensam que Alckmin é um cavalo de Troia, ou seja, que Alckmin é uma armadilha, é uma aventura política, por outro lado, que a construção de uma frente de esquerda deve procurar uma candidatura vice que amplie a audiência do Lula nos setores populares, onde a esquerda tem uma implantação orgânica mais frágil, Rovai, Dri, entre as mulheres nas camadas populares, entre a juventude negra, que nós podemos imaginar que vai se decidir o destino das eleições de 2022. A gente tem que ter sentido das proporções. A classe trabalhadora organizada no Brasil, através de sindicatos, com todas as fragilidades, debilidades, tem um movimento sindical. Nós estamos falando de uma classe trabalhadora, fundamentalmente 30 milhões de pessoas no setor privado com carteira assinada, mais 12 milhões de funcionários públicos. Por outro lado, nós temos 10 milhões de trabalhadores que têm patrões, mas não têm carteira, não têm nenhum contrato, e 25 milhões de pessoas que trabalham por conta própria em graus os mais variáveis de inserção econômica e social. São as massas populares das grandes regiões metropolitanas. O Brasil é um país urbanizado. É em direção a essa massa das camadas populares, onde a presença da esquerda é ainda limitada. Nós temos o MTST em São Paulo, nós temos o trabalho das organizações feministas em muitas comunidades populares, nós temos o movimento negro com a Coalizão Negra por Direitos, articulando centenas de iniciativas pelo Brasil afora, mas é por aí que nós podemos ampliar a audiência das propostas de esquerda, que remetem fundamentalmente a um tema central, que é a mudança da vida, ou seja, o que aqui é o centro da pauta eleitoral, o destino da vida das pessoas, o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao transporte, o direito à segurança.
É nesse terreno que a esquerda pode cumprir um papel de elevação, de educação política das massas populares. É por aí que deve surgir uma candidatura a vice. Fala, agora, André. não é muito pouco tempo, porque a gente tem o quê? Agora são 10 meses aí para fazer toda essa construção, e não é muito perigoso acabar não derrotando o Bolsonaro se não fizer uma aliança com alguém que dê aí um recado, né, para setores da direita, e não muda um Alckmin vindo, por exemplo, pelo um partido que é o PSB, não mais o PSDB? Veja, a audiência da classe dominante está concentrada nos setores acomodados da classe média. Isso digamos, não está em disputa esta caracterização. Vamos dizer, há temas que estão abertos em polêmicas. Na esquerda nós temos, digamos, ter um mínimo de juízo, equilíbrio e bom senso. Há temas que estão em aberto, sobre os quais nós não temos informação suficiente para consolidar uma opinião, e há temas sobre os quais nós temos informação suficiente. Do ponto de vista orgânico, a implantação dos diferentes partidos que representam a classe dominante é muito epidérmica. Ela está concentrada como base social nas camadas médias acomodadas. A parte disso, os partidos da direita, em particular da extrema-direita, e as diferentes variáveis que compõem o centrão, a extrema-direita nas suas distintas fórmulas, elas dependem do clientelismo. O voto nas camadas populares da extrema-direita é o voto da clientela, que depende fundamentalmente dos serviços prestados pelo Estado, é a construção da ponte, é a distribuição de cisternas, é a clientela, a velha clientela do curral eleitoral nos gorotões onde está consolidado condições de vida indescritíveis. Então, vamos ter sentido das proporções. Nas camadas médias acomodadas, onde há medo da esquerda, Lula não vai ter votos. A luta política ficou polarizada demais. Ou seja, podem colocar o Alckmin, podem fazer o Alckmin dançar forró com o Lula, podemos levar o Alckmin para um palanque e ele dizer em diferentes momentos que ficou arrependido do que aconteceu no Pinheirinho. Ele diz, tive uma epifania. Tive uma epifania. Permita-me fazer aqui o advogado do diabo, porque assim, a gente está no setor médio, nós somos classe médias, eu e você. Cara, eu recebi muito contato de pessoas ligadas a esse setor médio, dizendo que com o Alckmin vota no Lula. E as pesquisas, elas não dizem que vai perder voto. Você tem um setor médio que é liberal, né? Não é ultra neoliberal, que preferiu o PSDB até um tempo atrás, está procurando um outro candidato, Valério. E que numa circunstância dessa, se o Lula vier com um vice mais, ele pode ir junto. E assim, eu acho que o Lula não está preferindo, e parece que ele está preferindo o Alckmin, não é para ganhar voto, é para conquistar a governabilidade. Me parece que essa é a chave da questão. Muito bem, Rovai. São dois pontos diferentes, você observa. Então, primeiro, evidentemente que o objetivo do Lula é tranquilizar o mercado de que se ele ganhar as eleições, haverá uma atitude negociadora. Já há uma atitude negociadora ao indicar o Alckmin, portanto, quando chegar ao poder, está sinalizado que o Lula Paz e Amor vai procurar um diálogo com o mercado. Isso é correto. Essa é a estratégia política do núcleo lulista. Embora reconheçamos, o PT está muito dividido. Foi publicado agora um manifesto com 500 assinaturas, com vários dirigentes históricos do PT assinando, como Genuíno, como Rui Falcão, entre outros, as principais tendências da esquerda do PT todas assinando. Portanto, há um debate aberto no PT sobre qual vai ser o destino desta fórmula. Mas no núcleo mais próximo ao Lula, a aposta é a aposta de
uma relação de diálogo com a Faria Lima, com o mercado, com os grandes capitalistas, com as 200 empresas que são as mais influentes no país, depois do processo eleitoral. Esta é uma premissa. A premissa anterior é controversa, vai. Veja, a minha experiência pessoal e a sua experiência pessoal são muito interessantes para nós, mas não são dados, vamos dizer, consolidados. Mas não tem esses dados consolidados, né? Por isso que a gente... Nós temos alguns dados, vamos com calma, com alguns dados consolidados. Lula não perde votos com o Alckmin, mas tampouco ganha. Então, meu argumento não foi questionado. Meu argumento é que não ganha. Ou seja, que nas camadas médias não se desloca um voto importante em direção ao Lula. É molecular. Algumas pessoas que você conhece, algumas pessoas que aqueles que nos escutam conhecem. Mas não há dados, por enquanto. Pode mudar, eu tenho a mente aberta. Por enquanto, não há dados que confirmem que o Lula depende do Alckmin para vencer no primeiro turno. Este argumento tem sido esgrimido, vamos reconhecer com honestidade. Tem sido esgrimido esse argumento. Alckmin permite ganhar no primeiro turno. Não é verdade, nós não temos dados sobre isso. Então, eu só quero ponderar aqui o seguinte: quando você faz uma pesquisa aberta e você não coloca quem são os adversários e as chapas prontas, você não tem condição de dizer se ganha ou perde voto. Porque você fala assim, você votaria numa chapa por ser o Alckmin, mas tá, depende. Quem que vai estar do outro lado? É o Bolsonaro e o Mourão? É o Bolsonaro e a Damares? Aí você fala, então, aí pode ganhar ou não. Se for o Bolsonaro e o Renato vai, em vez do Alckmin... É verdade. Há uma margem de erro. É verdade, mas pergunto a você, me acompanhe nesse raciocínio. O vice de Lula tem um pouquinho mais de importância de quem é o vice do Moro. Moro, por exemplo, é noticiado hoje na imprensa que se reuniu com Joaquim Barbosa. O vice de Lula tem uma importância diferente de quem é o vice do Moro. Ou o vice do Bolsonaro tem a mesma importância do vice de Lula? Não tem. Porque nós sabemos que Mourão não cumpriu nenhum papel, a não ser este papel ridículo de presidir o tal do Conselho da Amazônia durante os anos em que a devastação da floresta foi mais dramática. Então, em primeiro lugar, é verdade o seu argumento, nós não temos chapas consolidadas, portanto, todas as pesquisas são aproximativas. Como disse a Adri, faltam 10 meses, há muita incerteza, mas não é por razões eleitorais. No estado atual dos conhecimentos que nós temos, que a direção do PT está procurando aliança com o Alckmin. Você mesmo disse, eu quero governabilidade. Veja, é um debate duro na esquerda. Não é um debate só do PSOL, é um debate duro na esquerda, divide o PT. Nós temos que ser muito honestos em torno disto, porque isso tem muita importância sobre o que vai acontecer no Brasil, e, sobretudo, a disputa eleitoral e o que virá depois. Então, para que esse debate seja honesto, para depois a gente não ter mal-entendidos, o que está em jogo é qual será a relação do futuro governo Lula com a classe dominante, com a indicação de Alckmin. E, portanto, a sinalização é que com Alckmin está valendo a aposta da Carta dos Brasileiros. Não tem Carta aos Brasileiros, mas tem Alckmin. Bom, o que eu estou dizendo é que alguma coisa temos que aprender entre 2013 e 2016. Alguma coisa temos que aprender. Alguma coisa temos que aprender do que aconteceu na Bolívia. Nós temos que aprender por que a evolução da Venezuela foi como ela foi. Então, alguma coisa temos que aprender. Então, a relação com a classe dominante brasileira para fazer reformas vai ser harmoniosa ou conflituada? Esta é a pergunta de fundo colocada pela história. Veja, eu só simplesmente estou refletindo aqui em perspectiva histórica, considerando o que foi o intervalo de 2013 e 2016. Enquanto houve crescimento econômico e o governo Lula garantia estabilidade institucional, a classe dominante apoiou por um período o governo Lula, depois tolerou o governo da Dilma e depois derrubou o governo da Dilma, quando se sentiu contrariada pelo impacto digamos, do contexto internacional sobre a economia brasileira. Então, a classe dominante brasileira não merece confiança, é isso que eu quero alertar.
não merece confiança, vai ser conflituado, e a sinalização que nós temos que dar para as camadas populares é que vai ser preciso organização, vai ser preciso mobilização. Não vem mudanças com o Lulinha Paz e Amor. É necessário responsabilidade, mas é necessário, no processo eleitoral, mobilizar, entusiasmar, comover, inflamar. E, se você me permite, hoje é 11 de janeiro, mas eu vou usar um verbo mais duro, incendiar a imaginação da juventude e da classe trabalhadora brasileira, perdão, das mulheres, da negritude, do movimento LGBT, do movimento de cultura. É preciso agitar. Porque esta campanha eleitoral não se ganha frio, se ganha quente, porque do outro lado tem Bolsonaro e o 7 de setembro. Isso significa, portanto, que a campanha Lula e, portanto, a frente esquerda, o campo de alianças que vai se construir em torno do Lula, precisa oferecer uma mensagem clara para a nova geração, de que não é tudo igual. Porque, veja, a gente tem que entender o que é o Brasil. Eu sei que existem as camadas médias acomodadas, eu sei que nós estamos em São Paulo, que mais de 1/3 das camadas médias brasileiras acomodadas, que levam vidas muito confortáveis, estão no estado de São Paulo. Nós sofremos muita pressão deste ambiente. O Brasil não é São Paulo, Rovai. O Brasil é mais complexo do que a cidade de São Paulo, pelo peso que tem as camadas médias na cidade de São Paulo. Então, a gente tem que trabalhar com uma visão da dinâmica do conflito social. E na campanha eleitoral, eu não estou propondo que Lula se transforme em Lenin Trotsky, não precisa ter um momento Robespierre da campanha eleitoral. Sou contra frases bombásticas, demagógicas, mas eu sou a favor de que a campanha eleitoral tenha um papel educativo, que a gente explique com palavras simples e com o tom mais sereno possível, mais tranquilo possível. Que todo mundo tenha direito ao trabalho. Para começar a conversa. Mas eu acho que essa pauta está sendo colocada a despeito das alianças. Mas, Valério, vamos fazer o seguinte, é que a gente estourou em 18 minutos o tempo, não por causa tua, por causa que a gente foi atrasando um atrás do outro, mas, de qualquer maneira, a gente tem uma reunião agora 1h30, vai ter que sair, comer alguma coisinha rápida. Vamos te trazer de novo aqui, essa campanha vai durar muito tempo, essa discussão das alianças, vamos percorrer aí, pelo menos eu acho que isso daí só vai ser definido lá para março, abril. Claro. O Lula tá jogando com o PSB, ontem o encontro do Alckmin com o Paulinho do Solidariedade, me parece um sinal de que eles já estão jogando juntos, Lula e Alckmin, né? Para o Alckmin conversar com Solidariedade enquanto o Lula está trocando o PSB, se não for jogo casado, eles estão muito, digamos assim, em sintonia, né? Mas, enfim, teremos tempo e vamos marcar um novo papo aí nos próximos dias. Com certeza. E você, como é que está? Está confiante que o Palmeiras vence? Não, eu estou aqui, a gente está de patati patatá agora, que é o pessoal da Copinha. O Juan, anote esse nome, Patati Juan. Juan Patati. São os novos raios aí, Valério. Deixa eu só ler aqui 2 comentários. Tem a Gaúcha Lusitana dizendo que é super fã do Valério. Sempre, sempre, sempre por aqui. Adoro o Valério. A gente vai convidá-los com certeza muito mais vezes. E tinha uma pergunta do Superchat, que acho que é 2, na verdade. O Cláudio Alves, que tinha falado para o Jean, seria muito bom que você se candidatasse. Obrigada pelo Superchat. E ele também perguntava se não era um blefe os 2 eventos, né, no 7 de setembro, assim como março de 2020. E então, de passar para o destaque final para o Valério e comentar essa questão do blefe. Bom, espero que vocês consigam almoçar. É 11 de janeiro, né? Vai começar o ano com jejum. Você quer um momento religioso? Jejum é horrível.
pede um atraso aí na reunião, você tem direito a... Não, na verdade a reunião era uma, eu já passei para 1h30. Coitado, vai ser sanduíche no almoço. Tem problema. Para isso, meu Deus. Não, mas sem brincadeira. Vamos almoçar depois, tá certo. Eu creio que o 7 de setembro foi uma apoteose neofascista. Nós temos que olhar as coisas como são, não podemos nos enganar a nós mesmos, é uma tolice isso. 7 de setembro havia centenas e centenas de milhares de pessoas na rua, e mais, elas não foram ver uma banda tocar em cima do caminhão. Não tinha trilha sonora atraente. Era o discurso ideológico neofascista e um setor das massas médias, das camadas intermediárias que foram às ruas, estavam muito exaltadas. E, portanto, o termômetro, quando nós tentamos medir e contamos qual é a força de impacto social da extrema-direita, o termômetro indica que é perigoso, muito perigoso. E, portanto, que o mais provável é que haja segundo turno, que seja Lula, Bolsonaro, e que nós temos, portanto, que nos preparar em todos os terrenos para vencer as eleições, porque é nesse terreno que vai se dar a disputa. Mas isso é preparado pela campanha eleitoral. Não vai ser pela televisão e não vai ser pelo rádio. E, portanto, quando eles forem para as ruas com dezenas de milhares, nós temos que ter capacidade de colocar na rua mais gente do que ele. E se eles vão raivosos, nós temos que colocar na rua gente mais determinada, mais consciente do que eles. Porque para vencer é preciso estar disposto a lutar. Bom, mas eu desejo, é janeiro, desejo a todos um bom dia. Muito bem, muito obrigado, Valério Arcari. Cuidado com a pandemia, viu, pessoal? Vamos te mandar uma caneca em breve aí da Fórum para você poder tomar água com a gente, brindando na caneca Fórum. Tintim virtual. Tintim virtual. Valeu, Valério. Beijos e beijos a todos e todos. Se cuidem. Valeu.